Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalharmos juntos, eu e você, por esta causa tão importante que é a causa do Evangelho. Estamos trabalhando para encontrar o último eleito e, por conseguinte, para tornar o arrebatamento algo muito iminente, porque nós cremos que assim que o último eleito entrar, a porta se fecha e nós iremos para casa. Então, nós sabemos que estamos debaixo de grandes pressões nesse dia, as pressões por conta da crise sanitária que se abateu sobre a humanidade, uma praga que já estava prevista pela Bíblia, de acordo com as Escrituras. A Bíblia fala que no tempo do cavaleiro, do cavalo amarelo, isto é, esse tempo em que nós estamos vivendo, as misturas de todas as religiões, todos os credos, todos os dogmas, toda a confusão filosófica, socióloga, a confusão das línguas, que é chamado pela Bíblia de Babilônia. Nesse tempo desse poder, o nome do cavaleiro que cavalga esse cavalo amarelo é morte. E, de acordo com a Bíblia, o inferno seguia esse cavaleiro e atrás dele vinha as pragas, a fome, as guerras, a mortandade, e assim por diante. Isso está assolando a terra. Em 1964, quando o anjo de Apocalipse 10:7, o mensageiro para esta era, jogou a pedra para o ar lá no Cânion Sabino e houve aquela grande explosão. 3 dias depois, o Alasca quase afundou e a partir de então, o julgamento começou sobre a terra. E nós todos sabemos que a terra está convulsionando, está com dores de parto. Veja, vulcões explodindo por todos os continentes, terremotos em todas as partes do globo terrestre. Ontem houve 6 tremores de terra na falha de San Andreas, houve 16 tremores somente no México, num único dia. Em 24 horas houve 2.114 terremotos ao redor do mundo, com diferentes proporções, em diferentes áreas do mundo, no oceano, nas montanhas, no continente e assim por diante. Então nós sabemos que a hora é tardia, nós sabemos que estamos debaixo de grande tensão, grandes pressões. E é nesta hora, quando a terra passa por dores de parto, quando a sociedade passa por dores de parto, a igreja está passando por dores de parto, é nessa hora que nós esperamos o nascimento do Filho prometido, de acordo com Apocalipse 12. Apocalipse 12 é uma escritura que tem uma dupla aplicação. Ela se refere tanto à igreja gentia quanto à igreja judaica. A igreja gentia terá o seu filho, como Ruth e Boaz, e depois então Ruth entrega esse filho para Noemi. Uma clara profecia de que o Espírito Santo, que hoje está operando no meio da igreja, em breve operará sobre os 144 mil. O mesmo evangelho que nós cremos é o mesmo evangelho que eles crerão, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta palavra que hoje nos dá vida é a mesma palavra que dará vida a eles. O evangelho não pode ser entendido por estudo, por gramática, por regras de homilética ou de exegética. O evangelho só pode ser entendido através da revelação da palavra. Por isso, em Zacarias capítulo 4, nós temos a seguinte escritura: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui nós temos a escritura para apoiar o que estou dizendo, que a palavra de Deus não pode ser entendida por intelecto, apenas por estudo sistemático. Ela precisa do Espírito Santo para trazer a inspiração,
para trazer a luz, para trazer a revelação, para mostrar a Escritura quando ela está manifestada. Porque não se trata apenas de fazer uma oração para a cura dos enfermos, não se trata de sentir uma direção do Espírito para fazer qualquer coisa na nossa vida, se trata agora de captar o mistério para o dia que nós estamos vivendo, de reconhecer o dia, a hora e a mensagem, reconhecer qual Escritura está manifestada para esta hora. Se os judeus do tempo de Jesus conhecessem as Escrituras, eles saberiam quais Escrituras estavam sendo manifestadas na vida de Jesus, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna. Examinai as Escrituras e vocês vão ver o meu dia, vão reconhecer a hora e vão reconhecer a mensagem. Porque eles tinham tudo tão bem interpretado, que quando a palavra foi manifestada, era completamente contrária a tudo aquilo que eles tinham interpretado. Então, Jó, no seu capítulo 42, falando a respeito da inspiração, quando o Espírito atinge o nosso coração para reconhecer a mensagem, para ver a palavra manifestada. Veja que os judeus estavam cegos, estavam surdos para a mensagem do dia. E hoje Laodiceia está surda, está cega para a mensagem da hora. Veja, Deus tem se manifestado e eles não podem enxergar a verdade da palavra. Então, Jó, em seu capítulo 42, diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aquilo que Deus pensou, ele expressou. E depois de ser falado, de ser expressado, aquilo não pode mais voltar atrás. Terá que se cumprir da forma que Deus falou. Então, toda a Escritura deverá se cumprir. Nenhuma Escritura pode ser quebrada, diz a Bíblia. Então, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, uma coisa é a gente ouvir a palavra, ler a Bíblia e ouvir o que está aqui escrito. Outra coisa é ver a palavra manifestada. São duas coisas distintas. Você pode estar na igreja, no tabernáculo ou no templo, como quiser, e você ouve a pregação. Isso é algo maravilhoso. Porém, muito mais maravilhoso é ver o cumprimento dessa Escritura. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava se humilhando. Jó estava reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua debilidade. Por isso o profeta pregou uma grande mensagem sobre esse tema, baseado em Jó. O tema é: ouvi, mas agora vejo. E no parágrafo 103, sobre esse assunto, sobre ser inspirado para ver o cumprimento da palavra de Deus, como naquele dia, quando o profeta foi ler João capítulo 16, e as páginas da Bíblia estavam coladas, e ele sempre abria em João 17. Então, um sacerdote católico que estava na plataforma, levantou-se, tomou sua Bíblia e disse ao profeta: tome da minha Bíblia. Deus está para fazer algo, disse ele ao profeta. Então o profeta leu Jó 16, aonde fala da mulher que está com dor de parto, e ela tem ânsias, e quando ela dá à luz a um menino, ela esquece tudo que passou. Então ele leu a Escritura e tornou a dar ao ministro. Veja, e os olhos de todos estavam fitos nele. Um dia depois, veja, quando ele estava voltando para casa, junto com as suas crianças, a inspiração o atingiu. E Deus então mostrou a ele, Isaías 61, que a mesma Escritura tinha se cumprido nos dias de Jesus. Então veja, ouvi, mas agora vejo. Uma coisa é ouvir e saber que é verdade. A outra é ver a manifestação daquela Escritura. Então diz o profeta: não importa quão religioso seja você, a quantas igrejas você pertença, e em quantos livros esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. E se você derrama água no chão
e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer. Isto é, que apenas o eleito de Deus verá isso. O eleito de Deus viu isso no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isso. Jesus disse: eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, os quais aprenderão. Agora, a inspiração tem que atingir isso. Agora, quando a inspiração atingiu, aquilo fez isso. Ele teve isso então. Jó disse: ouvi, mas agora vejo. Agora, nós descobrimos, quando chega a hora dessas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra. O mundo não voltou atrás. O mundo não voltou atrás, aquele foi o mundo gentil que foi destruído então pelo fogo. Não disse Jesus em Lucas capítulo 17, verso 28, 29 e 30 aqui: como foi nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem está sendo revelado, o que é revelado é fazer conhecido um segredo. Uma revelação é revelar ou fazer conhecido um segredo. Então que Deus possa iluminar os nossos olhos, abrir nossos ouvidos. Porque como disse Jó, eu li, eu ouvi falar, mas agora vejo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreender a manifestação, o cumprimento da palavra, e somente por inspiração, quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, é que isso é possível. Se isso te ajudou, compartilhe essa mensagem com quem você ama, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.